Vamos falar um pouquinho sobre um processo que não é muito frequente, mas pode acontecer, que é a otomicose. Lembrando, né, que nós temos o ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. A orelha externa, caracterizada pelo pavilhão auditivo, meato acústico e membrana timpânica. A orelha média, pelos 3 ossículos martelo, bigorna e estrivo. E a orelha interna, representada principalmente pela cóclea, pelos canais semicirculares e pelo vestíbulo. Então, pavilhão auditivo, meato ou conduto auditivo, membrana timpânica, que tem como função isolar do meio ambiente e amplificar as ondas sonoras. O ouvido médio, caracterizado pelos ossículos, né? Martelo, bigorna e estrivo. O epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado da mucosa nasal. A tuba auditiva ou trompa de Eustáquio, que serve para igualar as pressões do meio ambiente, assim como a depuração e limpeza do ouvido médio. Nós temos aí no ouvido interno a cóclea, o vestíbulo e os canais semicirculares, ou seja, audição e equilíbrio. Reforçando mais uma vez, a membrana timpânica isola o ouvido externo, né, do ouvido médio, ou seja, o ouvido médio do meio ambiente. Ela normalmente fica translúcida e transparente. Quando ela está inflamada, ela fica hiperemiada e abaulada. E isso aí se observa através do otoscópio. E isso aí só é realizado por médico. A tuba auditiva já tem a função de limpeza e igualar as pressões do ouvido médio com o meio ambiente. Na otoscopia observa-se a membrana timpânica transparente, translúcida, que significa estar o quê? Na normalidade. E a otomicose? Normalmente são 2 agentes que acometem, é a Candida albicans e o Aspergillus. São 2 fungos que normalmente acomete principalmente o conduto auditivo, né, podendo atingir também a membrana, mas normalmente no conduto auditivo, ou seja, no meato acústico. Os sintomas são principalmente o prurito, a dor, a diminuição da acuidade e às vezes em algumas situações a otorreia e o zumbido. São os sintomas característicos da otomicose. O tratamento nós vamos abordar mais à frente. Então, otomicose, nós vamos observar no conduto auditivo ou no meato acústico. Quando você observa com o otoscópio, você vai ver o que? A colônia de fungo. Vai ver o funguinho lá na colônia, no caso da Cândida ou no caso do Aspergillus. Você vai observar na otoscopia. Lembrando, diferenciar a infecção fúngica, que são os fungos, você observa lá a colônia de fungo, de uma infecção bacteriana, quando você observa a lesão, que não é a otite externa, né? A lesão do conduto auditivo, o edema do conduto auditivo, até mesmo quase fosse um furúnculo de conduto. Muito bem. Então, na otomicose, nós vamos observar no conduto auditivo a presença do quê? Da Cândida ou do Aspergillus, ou seja, das colônias de fungo no conduto auditivo. O que nós podemos trabalhar? Apenas uma gota otológica que contém um antifúngico. Você vai pingar a gotinha otológica, lembrando que toda gota otológica tem que segurar na mão, aquecer por 5 minutos, em seguida aplicar e colocar um algodão para não evitar o quê? O retorno, né, do medicamento. Então você trabalha assim, com as gotinhas otológicas contendo antifúngico. Não tem gotinha otológica que tem antifúngico, então você vai trabalhar com um antifúngico na forma de solução. Vamos dar a sugestão aqui da ciclopiroxilamina na forma de solução, onde você aplica também no meato acústico, ou seja, no conduto auditivo. Pode ficar tranquilo que a membrana timpânica está isolando e não vai parar no ouvido médio, apenas o conduto auditivo. E aí nós temos também, em casos mais extremos, a utilização da solução que contém um antifúngico, podendo também trabalhar com antifúngico sistêmico. Isso aqui, principalmente em situações especiais, como paciente, né, imunocomprometido, fazendo uso de quimioterapia, aí sim, aí se justifica a utilização. Caso contrário, apenas a solução, né, que contém um antifúngico, assim como a gota otológica, que contém antifúngico, favorecerá o tratamento. Para a prevenção, principalmente o nadador, a utilização de álcool boricado após o banho auxilia nesse processo,
utilizando também as gotas otológicas que contêm antifúngico, ou só mesmo o álcool boricado auxilia no processo. Tratamento não medicamentoso seria orientar o paciente sempre manter o ouvido limpo, evitar o uso de cotonete, evitar a entrada de água. As compressas podem aliviar, principalmente o calor seco, né, auxiliam nesses processos aí. Evitar o que eles chamam de lavagem no ouvido, porque você pode, com a pressão da seringa, romper a membrana timpânica. Isso aqui não é recomendado, não se faz. Somente o otorrino, que é o profissional médico especialista, que poderá estar desenvolvendo esse tipo de procedimento. E ficamos por aqui.